Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E a nossa convidada hoje aqui do quadro Café com Política é a pré-candidata à presidência da República pelo PMN. Ela que é jornalista e é mineira, Valéria Monteiro. Bom dia, Valéria, seja bem-vinda. Bom dia, Delma. Muito bom estar aqui hoje e poder falar com a sua audiência, os seus internautas. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Valéria, eu começo te perguntando, obviamente, foi que te motivou a ser candidata a presidente da República, levando em consideração que muitos políticos começam tentando cargos mais abaixo, né? Começa ali, seja tentando prefeito, seja tentando vereador, deputado estadual, federal, até chegar realmente a presidente. Mas por que você já quis logo, de cara, assim, tentar uma presidência da República? Delma, eu nunca pensei em fazer uma carreira política. Então, para mim, fazia muito sentido, como uma pessoa de comunicação, tentar representar a voz do cidadão comum que anda muito desacreditado da política e dos políticos e tem sido muito negligenciado, tem tido a voz negligenciada junto ao poder público, de todos os níveis. E eu achei que uma campanha presidencial pudesse me dar uma voz mais próxima e maior junto a esse poder público e a população. Você hoje lança a sua pré-candidatura à presidência da República. E aí eu pergunto o seguinte, Valéria, quais são as principais plataformas de governo que o PMN, o seu partido, apresenta? Quais as soluções para um Brasil que está vivendo tantas dificuldades, crises e contrastes? Olha, Rodrigo, até agora a gente está focando em ouvir as pessoas. Nós queremos saber quais são os anseios da população, mais do que ficar vomitando o que deve ser feito. A gente gostaria e vai ter tempo para desenvolver essa plataforma até a campanha. A gente tem que fazer um registro desse projeto e aí vamos falar dele para que todo mundo saiba para que nós viemos. Mas, Valéria, você está assim, falando nomes tradicionais, né? Vão disputar a eleição, por exemplo, o ex-presidente Lula, apesar dele estar enfrentando uma denúncia aí na Lava Jato, já foi condenado, ele é pré-candidato do PT. A gente tem a possibilidade do Alckmin realmente sair, apesar de estar havendo algumas divergências no partido. E a gente tem o outro lado da moeda, que são candidaturas como o Bolsonaro, candidaturas como possivelmente o Dória, que já são aquelas candidaturas um pouco mais espetaculares, digamos assim. Como é que você... Do dinheiro, né? Isso. Como é que você vai se apresentar para o eleitorado, né? Como candidata, assim, o que é que você se coloca de diferente desses nomes que estão aí? Eu acredito que eu sou a única novidade nessas eleições. Eu sou uma candidata cidadã que entende que os números e as informações são formas de nos manipular, que o poder está nas mãos e financiado pelo mercado financeiro. Não interessa que candidatura que a gente está falando aí, todas essas que você falou, especialmente, são financiadas pelo mercado financeiro, que lucra muito com uma dívida pública enorme que a gente tem hoje e que faz com que o brasileiro comum esteja com o bolso cada vez mais vazio. Eu acho que eu sou essa representante que ninguém mais pode dizer que é. Por essas últimas palavras, a gente pode se dizer, ou pode pensar, que seria uma candidatura de ruptura? É uma candidatura de ruptura do sistema eleitoral, principalmente. Valéria, como foi que você viu essas mudanças e que vão nortear as eleições deste ano? Por exemplo, no seu caso, como é que o PMN, qual é o espaço que o PMN vai ter? Com que espaço você vai poder trabalhar para fazer a sua campanha? Se a gente fala de espaço de televisão, nenhum, né, praticamente. Se a gente fala de espaço
de criação de possibilidades diferentes, eu acho que todo. A gente está fazendo essa caravana da coragem, que me traz aqui hoje. É uma caravana que saiu do interior de São Paulo, passou por várias cidades do interior e do Rio de Janeiro, chegou a Belo Horizonte depois de passar por Juiz de Fora, São João del Rei, Mariana, Tiradentes e agora Contagem. Amanhã nós vamos a Diamantina, tudo no meu carro. A gente tem hoje uma possibilidade que nunca se viu antes de uma força das ferramentas de rede, né, da internet. Eu acho que se as pessoas realmente querem o novo, estão em busca de algo diferente, a gente tem que usar e aparecer como algo diferente. Valéria Monteiro, as pessoas que estão nos assistindo pela live neste momento, algumas possivelmente já inclusive te reconheceram dos tempos de jornalismo, de TV, né? Eu vou tirar aqui os óculos porque de repente me reconhece melhor. Pois é, quem está nos acompanhando pela live aqui certamente pode ter se lembrado. Tem aqui já gente que está... O Marcos Fressati está aqui perguntando: Valéria Monteiro, a repórter? Sim, Marcos, é ela mesma que está com a gente aqui nessa manhã, que é pré-candidata à presidência da República pelo PMN. Mas aí eu te pergunto o seguinte, Valéria, a gente no jornalismo lida com uma infinidade de assuntos e trata muitas vezes dos maiores problemas nacionais. Aqui todos os dias é rotina pra gente. E eu te pergunto, em que é que o jornalismo te ajudou e pode te ajudar se for eleita, por exemplo, presidente da República? Eu acho que o jornalismo dá uma ideia bem ampla de todos os problemas. Não é focado. Se eu fosse economista, eu teria uma informação e um foco menor, né? Talvez o jornalismo tenha um aprofundamento menor em todas essas coisas, mas uma grande possibilidade de entendimento geral, né? Amplo. De todos esses assuntos que envolvem a política e como é que eles poderiam se interagir também. Eu acho que isso sim é um fato, é uma forma como o jornalismo nos ajuda. A outra, eu acho que a gente vive num país em que a manipulação de informação, de números, é grande, no sentido de levar a população a entender e compreender coisas de maneira distorcida. E eu acho que eu posso trazer para o debate um esclarecimento melhor para a população nesse sentido. Sobre essa manipulação de números, muito se fala que há essa manipulação quando se trata da reforma da Previdência. A gente vive um governo de reformas. Como é que você vai tratar isso caso venha a ser eleito? Ou mesmo já na campanha, Valéria, essa questão das reformas? Das reformas mal feitas, feitas pela metade, né? A gente tem reformas muito importantes a serem consideradas, reforma política e eleitoral, por exemplo. A gente tem hoje um sistema eleitoral que quer evitar que pessoas como eu, normais do povo, possam realmente participar de uma eleição com possibilidade de vitória. A gente tem uma reforma muito importante, que é a reforma tributária, que a gente tem que fazer. A gente tem um sistema tributário regressivo e a gente tem que mudar essa direção e fazer um sistema tributário progressivo. Tributando também, grandes fortunas, por exemplo, você é a favor? Eu sou a favor de que quem tem mais tem que pagar mais. E também a gente tem que orientar uma forma de tributação que faça com que as pessoas e o sistema, o setor produtivo seja beneficiado em comparação com o rentismo. A gente não pode só facilitar para quem faz com que o dinheiro gere mais dinheiro
em função, em oposição a quem estiver realmente produzindo e gerando empregos, que é o que a gente precisa, né? Valéria, a gente vive também um outro momento no país que é uma queda de braço do judiciário, né? Com o governo, com o Congresso Nacional. Até onde você acha que essa queda de braço ela é válida, digamos assim? Porque o que a gente vê hoje em dia é um derrubando decisão do outro, né? E qual é a sua postura diante do judiciário? Bem, eu acho que o judiciário tem demonstrado uma certa seletividade. Isso é preocupante, porque as instituições perdem credibilidade e a gente precisa de credibilidade nas instituições. Os três poderes, eles têm que ser... eles têm que ter independência para que a gente possa manter ou conseguir uma democracia eficiente. Eu acredito que a gente esteja enfrentando uma crise mais do que financeira e política, uma crise moral. E a gente tem que achar uma forma de reorganizar o pensamento, de unir as pessoas, inclusive as instituições, no sentido de objetivar o que é importante para a população, para o Brasil, além de partidos, além de segmentos, porque sem isso a gente não vive uma democracia. Você é a favor da Operação Lava Jato? Eu acho que, de certa forma e até certa medida, a Operação Lava Jato foi uma quebra de paradigmas. A gente nunca viu grandes empresários serem presos antes. Eu entendo que a Lava Jato esteja sofrendo dificuldades para prosseguir, até pela seletividade da justiça, que tira dela, em certa dimensão, a credibilidade. Mas eu penso que foi um momento importante, o nascimento da Lava Jato. A gente tem que observar que a corrupção ela não atinge apenas os políticos. A corrupção tem pelo menos dois lados, é o lado passivo e o lado ativo. E a gente tem que observar os grandes empresários que também não têm interesse que a corrupção seja extinta. Valéria, você já está discutindo nomes com seu partido de quem faria a chapa com você? Quem seria seu vice? Não, nós não estamos ainda pensando... Quer dizer, nós estamos pensando, mas não chegamos no ponto de discutir objetivamente isso ainda. Mas assim, tem uma ideia de qual seria o perfil que vocês procuram? Assim, não tem um nome, mas vocês vão buscar esse nome em qual setor, por exemplo, qual segmento? Acho que a gente tem que buscar um nome para isso que seja complementar àquilo que eu trago para a chapa, né? Alguém que talvez seja mais versado na economia ou na gestão, alguma coisa desse tipo. E aí, para essa possibilidade de um vice na sua chapa, poderia ser alguém de outro partido? Como é que vocês estão tratando a possibilidade de alianças, de partidos que possam eventualmente compor a chapa com você? Olha, Rodrigo, eu acabei de me filiar ao PMN em janeiro, no dia 12, em São Paulo, e ainda sou pré-candidata. Então, primeiro a gente vai ter que passar pelo apoio, pela decisão de que eu realmente serei a candidata do partido, não tem outro candidato ainda. E aí, depois das convenções, que vão ser lá por julho, talvez, aí sim a gente pode tratar disso de forma mais objetiva. Muito bem. Valéria Monteiro, jornalista e pré-candidata à presidência da República pelo PMN, nossa convidada hoje aqui no Café com Política. Muito obrigada pela sua participação, Valéria. Eu que agradeço. Muito obrigada, Rodrigo, Delma. Obrigado a você. E obrigada à audiência.